Kevin Benavides em Honda nas motos, Nasser Al-Attiyah em Toyota nos automóveis e Aram Domzala em Can-Am nos SSV foram os vencedores do Andalucía Rally, competição que reuniu em Espanha a fina flor do TT Mundial. É com a reportagem desta prova que vamos abrir o programa desta semana, onde ainda iremos continuar a fazer o rescaldo da dupla jornada do CNTT, que marcou o regresso das competições de todo o terreno a Portugal. E para arranque do programa, vamos até a Hacienda El Rosalejo, em Vila Martín, aqui ao lado, na Andaluzia, onde David Casterá e a sua equipa montaram uma prova para fazer face à anulação do Rally de Marrocos e que juntou a maioria das principais equipas de todo o terreno a menos de 3 meses do arranque do Dakar. Um prólogo e 4 etapas compunham o programa desta prova, com cerca de 1000 km disputados ao cronómetro. Começamos a reportagem pelo fim, com a consagração dos vencedores. A Honda dominou nas motos, com o argentino Kevin Benavides a ser secundado pelo espanhol Juan Barreda. Bueno, ha sido una carrera increíble para mí, desde el inicio hasta el final. He logrado mantenerme en la punta de la carrera. He trabajado mucho para esto, necesitaba esta victoria desde hace mucho tiempo. Nos automóveis, venceu Nasser Al-Attiyah em Toyota, com uma vantagem superior a 3 minutos face a Carlos Sainz em Mini. Really, it was an amazing race for us, and not easy because everybody coming here, to win and to show, it's ready, for next Dakar, But okay, thank for the organization, to have this rally, before Dakar, and thank for also the region here in Spain, in Andalusia, and it was an amazing race for us. Nos SSV, triunfou o polaco Aram Domzala em Can-Am, numa corrida onde Rui Carneiro, a fazer a sua internacionalização, conquistou o Road to Dakar, assegurando assim a inscrição para o Dakar 2021. Apresentados os vencedores, vamos agora fazer uma síntese de cada uma das competições. Joaquim Rodrigues e Sebastian Buller, pilotos oficiais Hero, Rui Gonçalves, a estrear-se como piloto oficial da Sherco e em todo o terreno, e o consagrado Mário Patrão, em KTM, eram os nossos representantes nas duas rodas. Confira aqui os 3 mais rápidos no prólogo. A primeira etapa do Rally, disputada em 2 troços, teve um total de 258 km disputados ao cronómetro. Kevin Benavides, em Honda, foi o primeiro vencedor. Entre os portugueses, Joaquim Rodrigues em 11º foi o mais rápido do dia. Sebastian Buller terminou a etapa em 15º, Rui Gonçalves 21º e Mário Patrão 22º. A segunda etapa, com 243 km, foi ganha pelo sul-africano Ross Branch em Yama.
Kevin Benavides manteve a liderança, seguido do italiano da Sherco Lorenzo Santolini e do francês Adrian Van Beveren em Yama. Entre os portugueses, Sebastian Buller fechou o top 10 da etapa. Mário Patrão foi 18º, enquanto Rui Gonçalves sofreu uma penalização de 15 minutos que o colocou em 23º na etapa. Joaquim Rodrigues não terminou esta segunda etapa devido a problemas elétricos na sua Hero. A terceira etapa, com 163 km, foi ganha pelo espanhol Juan Barreda em Honda. Kevin Benavides manteve a liderança, enquanto Adrian Van Beveren e Lorenzo Santolini, que trocaram de posição, também se mantiveram no top 3. Entre os portugueses, Joaquim Rodrigues, de regresso à competição, registou o 19º tempo da etapa, à frente de Rui Gonçalves, 21º, e de Mário Patrão, 22º. Sebastian Buller, num dia complicado de navegação, foi 24º. A quarta e derradeira etapa teve 178 km ao cronómetro e foi ganha pelo australiano Daniel Sanders em KTM. Kevin Benavides terminou com 7 minutos e 42 segundos de vantagem para Adrian Van Beveren, que conseguiu manter o segundo lugar face a Lorenzo Santolini por escassos 12 segundos. Sebastian Buller, a competir com nacionalidade alemã, foi 12º na etapa e terminou no 18º lugar da geral. Ficou imediatamente à frente de Mário Patrão, o primeiro com nacionalidade portuguesa, 21º da etapa e que no cômputo geral foi o terceiro de entre os pilotos não inscritos por equipas oficiais. Rui Gonçalves, na estreia em todo o terreno, terminou em 21º lugar e Joaquim Rodrigues, depois do percalço na segunda etapa, completou a corrida na 27ª posição. A competição Auto e SSV contava com a participação de 4 equipas lusas. Os consagrados Paulo Ferreira e Jorge Monteiro, em Toyota Hilux, disputavam a categoria T1 contra quase 2 dezenas de pilotos inscritos pelas melhores equipas do mundo da modalidade. As duplas João Ferreira, David Monteiro em Nissan Pathfinder e Fernando Barreiros com João Rolo em Isuzu D-Max competiam na categoria T2. Rui Carneiro, nos SSV, estreava-se além fronteiras, tendo Nelson Ramos a seu lado num Can-Am da MMP. A competição Auto, que viu o prólogo ser cancelado, arrancou com o saudita Al-Raji Yazid, em Toyota, a ser o mais rápido nos 168 km da etapa inaugural. Paulo Ferreira começou a prova com um 14º lugar. Excelente prestação a de Rui Carneiro nos SSV, com o terceiro melhor tempo à frente do americano Austin Jones. Entre os T2,
João Ferreira era o segundo mais rápido e Fernando Barreiros o sexto. A segunda etapa, com 243 km, foi ganha pelo piloto do Qatar, Nasser Al-Attiyah. Nasser Al-Attiyah assumia a liderança da prova, à frente de Al-Haji Yazid, com Carlos Sainz em terceiro lugar. Paulo Ferreira obtinha o 11º lugar na etapa, mas na geral baixava para a 15ª posição. Também Rui Carneiro perdia um lugar à geral, depois de ter sido quarto na etapa. Entre os T2, João Ferreira assumia a liderança da categoria T2, depois de ter sido o segundo mais rápido e um dia marcado pelo abandono do campeão ibérico Fernando Barreiros, evacuado de helicóptero para o hospital depois da sua Isuzu ter tido uma saída de estrada e ter dado uma violenta pancada numa vala. Nova vitória para Nasser Al-Attiyah nos 163 km da terceira etapa. Nasser Al-Attiyah reforçava a liderança da prova numa classificação onde Carlos Sainz e Al-Haji Yazid trocavam de posição devido aos 10 minutos de penalização do saudita por excesso de velocidade em zona de velocidade controlada. Paulo Ferreira obtinha o 11º lugar absoluto e entrava no top 10 da prova. Também Rui Carneiro regressava ao terceiro lugar da geral, apesar de ter sido apenas quinto na etapa. Entre os T2, João Ferreira, a contas com problemas mecânicos, era quinto na etapa e baixava para o terceiro lugar. A derradeira etapa, com 178 km, foi ganha pelo Mini pilotado por Carlos Sainz. Nasser Al-Attiyah terminou a corrida com 3 minutos e 14 segundos de vantagem para Carlos Sainz e 10 minutos e 31 segundos para Al-Haji Yazid. Notável Paulo Ferreira a rubricar o quarto melhor tempo desta derradeira etapa, que o empurrou de 10º para 7º lugar final. No sexto lugar absoluto ficou o polaco Aron Domzala, que venceu entre os SSV. Dia complicado, mas feliz para Rui Carneiro, que com o 8º tempo entre os SSV perdia um lugar de pódio nesta competição. Em contrapartida, conquistava o Road do Dakar e com ele uma inscrição gratuita para a próxima edição da mítica competição, que vai ter lugar na Arábia Saudita, em janeiro. E entre os T2, João Ferreira voltava a não ser feliz. Uma saída de estrada não lhe permitiu melhor que o quarto lugar final. E da Andaluzia regressamos agora a Portugal para continuarmos a fazer o rescaldo da dupla jornada do CNTT, que marcou o regresso das competições de todo o terreno ao nosso país.
Um rescaldo que irá sendo alternado com algumas das melhores imagens destas duas provas. Comecemos então pelas estreias, e foram nada menos do que 3 nos SSV. O Polaris Pro XP, pilotado pelo ex-campeão nacional, Rui Serpa, e com o qual triunfou na categoria Stock em ambas as corridas. Satisfeito porque o carro mais uma vez portou-se bem, sempre impecável, entre especiais basicamente foi pôr gasolina, olhar para ver se estava tudo bem e pouco mais. Só ontem acabámos a segunda especial com um furo, mas foi já no final. E pronto, sempre a andar. Dorothy Ferreira estreou na Baja TT do Pinhal o Can-Am X3 XRS, construído pela JV Racing, de acordo com a homologação FIA. Não parece, mas preparar um carro de raiz é muito trabalho e demora muito tempo, como eu estava a dizer. Portanto, não vi o tempo passar e até foi um bocado apertado, porque até ontem à noite ainda estivemos atrás do carro para fazer os acabamentos. Também com mecânica Can-Am se estreou na Baja TT do Pinhal o ERX-Z, construído por Fernando Santos nas oficinas da Extreme Ride. Em destaque estiveram os pilotos mais jovens na prova de Reguengos, em que o pódio dos SSV tinha uma média de 20 anos de idade. Luís Cidade, Gonçalo Guerreiro e Alexandre Pinto são já valores seguros da modalidade.
Destaque também para um significativo aumento da participação feminina nas provas do campeonato. Bruna Antunes, Janaína Souza e Inês Godinho estão a participar de forma regular no CNTT em moto. 3 participantes femininas é uma situação que já não se via há mais de uma década. A elas se juntou a piloto do Dakar, Sara Garcia, na Baja do Pinhal. Uma prova que contou com o regresso esporádico, mas sempre de saudar, da campeã de ralis Inês Grancha a navegar o marido Pedro Grancha. Na verdade, ontem também estava com falta de ritmo, já não sabia bem como é que se faziam as coisas, porque a verdade é que é completamente diferente dos ralis, não é? É toda uma nova realidade e, portanto, foi um adaptar e eu já me senti muito mais à vontade e bem. Fisicamente é duro, mas está tudo bem, correu bem, tinha saudades. Nos SSV, Dorothy Ferreira continua a ser a única senhora ao volante, mas em Reguengos eram nada menos do que 5 as navegadoras. Olha, já esqueci-me tudo, mas fomos treinar um bocadinho a semana passada e estou ansioso já. Quero ver como é que são os percursos, quero acelerar. Ângela Pestana estava ao lado de Nilton Lopes. Patrícia Cuco navegava o marido António Cuco e Cláudia Ramos navegava o campeão de Rally Raid, David Rodrigues. 3 equipas de Reguengos de Monsaraz. A lista continua com Inês Oliveira, ao lado de Ricardo Oliveira, e Vera Bandeira, com Alexandra Relvas. No Pinhal, e para além de Inês Grancha, tinha estado também Vera Galo, ao lado de Wilson Galo.
Com a tradicional cerimónia de entrega de prémios a ser excluída dos programas das provas, nem por isso os pilotos deixaram de receber os seus troféus e, pela primeira vez este ano, prémios também oferecidos pelos patrocinadores do campeonato. Fechamos agora o programa com uma boa dose de humor que as corridas também proporcionam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Be advised, the suspect is armed and considered extremely dangerous.